E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo Márcio, mais uma vez aqui no Supremo TV, onde trabalharemos conteúdos visando a sua aprovação no exame da OAB. Trabalharemos os conteúdos de direito internacional com aquelas questões mais comuns de serem cobradas dos candidatos. Nós vamos observar, pessoal, que no exame da OAB, na nossa disciplina, são exigidas duas questões. Como nós aprendemos na faculdade, o conteúdo é muito grande. Por quê? Porque envolve elementos do direito internacional público e do direito internacional privado. Então, duas questões apenas para a quantidade de conteúdos é muito significativa. O ponto, turma, é que a experiência nos levou à conclusão de que existem algumas disciplinas que são muito comuns de serem cobrados, alguns conteúdos das disciplinas que são muito comuns de serem cobrados dos candidatos no direito internacional. Então vejamos, para começar, a própria teoria do direito internacional público. Como a gente vê aí na tela, por gentileza, a teoria do direito internacional, direito dos tratados internacionais, um tema de grande importância nas fontes do direito internacional, soluções pacíficas de controvérsias internacionais, também é um tema que merece a nossa atenção. O domínio público internacional, também um conteúdo de extrema importância. Relações diplomáticas e consulares, nacionalidade, elementos de conexão lá no direito internacional privado, competência internacional em matéria processual civil, homologação de decisão estrangeira, aspectos civis do sequestro internacional de crianças e lei de imigração. Então, vocês podem perceber aí na tela, como vimos, que esses, pela nossa experiência, nesses anos todos trabalhando com o exame da OAB, esses são os principais conteúdos exigidos dos candidatos. Então, são aqueles temas que rotineiramente, evidentemente, alguns deles com maior frequência são exigidos na prova da OAB. Por essa razão que o nosso encontro de direito internacional explorará em profundidade esses conteúdos apresentados e também desenvolveremos a análise de algumas questões cobradas em exames anteriores da OAB. Pessoal, uma dica muito importante, porque, ao contrário de outras disciplinas, até mesmo por ser apenas duas questões, não é muito comum encontrarmos a anulação de questões de direito internacional, ok? É lógico, sempre quando for fazer uma prova, seja exame da OAB ou concurso público, o candidato não deve contar com anulação de questões. É lógico que é muito comum, principalmente em exame da OAB, pela quantidade de questões e pelas características da prova, às vezes acontece de terem questões anuladas, mas o ponto é que tradicionalmente isso não é comum no direito internacional, beleza? Então vamos lá, turma, vamos aqui arregaçar as mangas, esfregar as mãos aqui e trabalharmos os nossos conteúdos. Pessoal, o direito internacional, ele se divide em direito internacional público e no direito internacional privado. Vejamos, o direito internacional público, ele tem como objeto o tratamento jurídico das relações entre os sujeitos que integram
a sociedade internacional. Então vejamos, como a sociedade internacional ela é formada por sujeitos que diuturnamente estão se relacionando juridicamente, faz-se necessária a regulamentação pelo direito internacional público. Por sua vez, o direito internacional privado, ele vai cuidar das relações civis com conexão internacional. Vejamos que após a globalização, em que as pessoas estão cada vez mais se relacionando além das fronteiras do território de um Estado soberano, na medida em que hoje é muito comum a realização de compras online, compras pela internet, pessoas contraindo casamento, pessoas de nacionalidades distintas. Então, a globalização aproximou cada vez mais as pessoas, transformando as relações civis, antigamente mais difíceis, mas com a internet essas relações civis vão se tornando cada vez mais comum. E vejamos, onde existe sociedade, tem que haver o direito, como já dizia o jurisconsulto Paulo. Então, essas relações civis com conexão internacional, muitas das vezes gera uma dúvida na aplicação da legislação. Estamos diante de um litígio com conexão internacional, uma compra e venda internacional, um inventário dos bens de um estrangeiro que se encontram aqui no Brasil. Então, essa solução do conflito de leis no espaço que é o objeto do direito internacional privado que nós vamos analisar aqui. Dedicaremos, então, pessoal, o início, né, dessa nossa análise ao direito internacional público. E ao falarmos do direito internacional público, então vamos lembrar, então, da existência de uma sociedade internacional. Assim como nós temos no meio familiar, as relações de parentesco, no meio profissional, as relações profissionais, até mesmo em âmbito nacional, as relações entre as pessoas, as naturais, pessoas jurídicas, na sociedade internacional também existe um relacionamento entre sujeitos. E vejamos, como nós estamos vendo na tela aí, os estados são sujeitos originários do direito internacional público. Então, em matéria de sujeitos, os estados são sujeitos originários do direito internacional público. Por quê, pessoal? Como nós falamos, o direito internacional público, ele vai cuidar daquele tratamento jurídico das relações existentes na sociedade internacional. E nessa sociedade internacional, senhoras e senhores, essa relação, ou melhor, essas relações se dão prioritariamente entre estados soberanos. Por quê? São os estados que celebram os tratados internacionais via de regra. Nós vamos falar sobre isso. As organizações internacionais são formadas por estados soberanos. Então, por essa razão, meus amigos e minhas amigas, a doutrina do direito internacional público vai considerar os estados, os sujeitos originários do direito internacional público, na medida em que, repetindo, as relações jurídicas na sociedade internacional se dão prioritariamente pelos estados soberanos. Em seguida, pessoal, como nós observamos aí na tela, temos as organizações internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Mercosul, a União Europeia, são organizações internacionais. E vejamos que as organizações internacionais são denominados como sujeitos secundários do direito internacional público. Como nós falamos,
Os estados são sujeitos originários. E as organizações internacionais, sujeitos secundários ou derivados, por quê? Porque as organizações internacionais derivam da vontade dos estados soberanos. Então, são os estados sujeitos originários que criam as organizações internacionais. Então, vejamos, em contextos políticos envolvendo conflitos internacionais, o papel das organizações internacionais é de suma importância. Vejamos que até mesmo tribunais internacionais previstos através da criação de organizações internacionais. Temos também, pessoal, os indivíduos. Então, como a gente vê aí na tela, os principais sujeitos de direito internacional público, os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. Pessoal, o direito internacional público também é conhecido como direito das gentes. Hugo Grotius, o Papa do direito internacional público, cunhou essa nomenclatura de direito das gentes. Por quê, senhoras e senhores? Ainda que os estados sejam sujeitos originários do direito internacional público, as organizações internacionais sejam sujeitos derivados, nós não podemos ignorar que é o indivíduo, é o ser humano que está o quê? À frente do direcionamento dos estados, atuando nas organizações internacionais. Então, não é à toa que a própria disciplina dos direitos humanos tem esse papel de quê? Da importância do indivíduo. Então, vejamos que a doutrina mais moderna do direito internacional público também considera o indivíduo ou os indivíduos como sujeitos de direito internacional. Isso é tão importante, pessoal, que vejamos, temos até tribunais internacionais com perspectivas específicas acerca do quê? Do indivíduo. Como, por exemplo, vamos falar mais adiante, o próprio Tribunal Penal Internacional julgando pessoas, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vejamos, até mesmo Prêmio Nobel da Paz, né? Então, o indivíduo ele tem uma preponderância significativa nas relações internacionais. Então, por essa razão, o indivíduo também sujeito do direito internacional. Pessoal, além dos sujeitos que têm participação direta nas relações jurídicas perante a sociedade internacional, nós não podemos ignorar a importância dos denominados atores. Isso mesmo. Então, além dos sujeitos, nós temos entidades, nós temos figuras que possuem um papel de extrema relevância no desenvolvimento dessas relações internacionais, como, por exemplo, a gente vê aí na tela, as corporações transnacionais, as chamadas empresas transnacionais. Ora, pessoal, nós sabemos que existem empresas transnacionais com um papel significativo na sociedade internacional. Pegamos, por exemplo, empresas como Apple, Microsoft, Meta, né? Hoje já falamos mais da Meta, né? que compõe Facebook, Instagram, WhatsApp. São empresas que têm um papel preponderante na sociedade internacional. Celebram tratados internacionais? Não, mas geram emprego, geram produtos aos consumidores em âmbito mundial. Então, tem uma participação significativa. Temos também as organizações internacionais não governamentais. Ou seja, são aquelas instituições que, apesar de não terem um vínculo direto com estados soberanos, possuem um papel de grande importância, principalmente em aspecto de quê? De defesa do meio ambiente. Por exemplo, a WWF, há também questões envolvendo
proteção do meio ambiente internacional. Então, temos as organizações internacionais não governamentais auxiliando também em matéria de proteção de refugiados, por exemplo. Então, essas instituições têm um papel também o quê? De grande representatividade para o aperfeiçoamento e evolução do direito internacional público. Temos também, senhores, aí na tela a gente observa a Santa Sé. Alguns até da doutrina denominam que é um ator, outros denominam que é um sujeito anômalo de direito internacional público. Por quê? Vejamos, lá na teoria geral do Estado, nós aprendemos que os elementos constitutivos do Estado são território, povo e governo soberano. A Santa Sé, por sua vez, pessoal, vejamos, por mais que esteja ali no território italiano, nós sabemos que a sua gestão se dá pelo bispo de Roma. Vejamos, a guarda é sueca e os indivíduos que nascem naquele território, eles não são santassenenses, por exemplo, mas é uma personalidade, uma entidade internacional de grande relevância. Então, né, como dissemos, alguns consideram a Santa Sé como anômalo, sujeito anômalo, ou como atores. Ok? Vamos analisar uma questão agora de um exame da OAB envolvendo essa temática. Vamos lá. João da Silva prestou serviços de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, o COI, entidade com sede na Suíça, por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro em 2016. Até o presente momento, João não recebeu integralmente os valores devidos. Na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deve ser feito, letra A, na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional estatal. Letra B, na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. Letra C, por auxílio direto intermediado pelo Ministério Público, nos termos do Tratado Brasil-Suíça. Letra D, na Justiça Federal, por se tratar de organização internacional com sede no exterior. Vejamos, turma, trata-se então de uma questão que envolve sujeitos e atores. Aqui, a questão, ela envolveu um caso acerca de competência para julgamento de uma demanda de um brasileiro que prestou serviços para o Comitê Olímpico Internacional, que é o quê? Uma entidade internacional, uma organização internacional não governamental. Então, vejamos, em virtude do inadimplemento, o trabalhador, o prestador de serviço, pode buscar o quê? A jurisdição estatal para a satisfação do recebimento do seu crédito, na medida em que, vamos relembrar lá, o princípio da inafastabilidade do controle da jurisdição, na medida em que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ele prescreve que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O ponto é, senhoras e senhores, vamos relembrar aqui, temos como regra em matéria de competência da jurisdição a chamada justiça comum. Justiça comum é aquela exercida pela jurisdição perante os Estados-membros. Temos a Justiça Federal, cuja sua competência está lá no artigo 109 da Constituição, para aquelas, na Constituição, para aquelas situações em que há a descrição de um interesse da União Federal.
a um interesse da União Federal. Então, senhoras e senhores, vejamos como o Comitê Olímpico Internacional, considerando que o Comitê Olímpico Internacional ele não é uma organização internacional, não é um sujeito de direito internacional público externo, a pergunta é, seria competência da Justiça Federal? O julgamento dessa demanda, considerando que o COI não é um sujeito de direito internacional público externo, ora, há interesse, volta lá na questão, por favor, nesse caso, há interesse da União nessa demanda? Não há. Então, pelo fato de não haver interesse nessa demanda, não há, por parte da União Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Não há que se falar no interesse da União, então não há que se falar na competência da Justiça Federal. Então a gente observa aqui, turma, vejamos, voltando lá por favor, como não há o interesse da União Federal, a letra A e a letra D já estão descartadas. Sobrou a letra B e a letra C. Auxílio direto aqui, não é o caso. Vamos ver em cooperação jurídica internacional. Mas como, não é como o interesse não é da União, vamos para a regra geral. Então, a competência aqui nesse caso é da Justiça Estadual. Vejamos, na Justiça Estadual, pois o Comitê Olímpico Internacional não é um organismo de direito público externo, ok? Então, muita atenção em relação aí nessa questão atinente aos sujeitos e aos atores, ok? Maravilha? Ótimo. Então, vamos ver mais uma aqui na tela. Existem disputas sobre parcelas de territórios entre países da América Latina. O Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem uma disputa em torno da chamada Ilha Brasileira, na foz do rio Uruguai. Na hipótese de o Uruguai vir a reivindicar formalmente esse território, questionando a divisa estabelecida no Tratado Internacional de 1851, assinale a opção que indica o Tribunal Internacional ao qual ele deveria endereçar o pleito. Letra A, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Letra B, Corte Internacional de Justiça. Letra C, Tribunal Penal Internacional. Letra D, Tribunal Internacional do Direito do Mar. Ok? Turma, mantém na tela lá, por favor. Vejamos que a disputa envolve território, Brasil e Uruguai. E o questionamento acerca da divisa estabelecida em um tratado de 1851, ou seja, um tratado lá nos meados do século XIX. Vejamos que muito antes do Mercosul. Então, em matéria de competência internacional, ou seja, em matéria de competência de jurisdição internacional, qual seria o tribunal internacional competente? E aqui vai uma dica, meus amigos e minhas amigas, extremamente importante. Quando a gente vê lá na tela, tribunais internacionais. Guarde muito bem isso. A Corte Internacional de Justiça, ela julga estados. Então, vejamos, conflitos envolvendo países soberanos deverão ser julgados perante a Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal internacional que foi criado
junto com a Organização das Nações Unidas. Vejamos que a regulamentação da Corte Internacional de Justiça está prevista no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é um documento anexo à Carta das Nações Unidas. Por sua vez, pessoal, o Tribunal Penal Internacional. Então veja a dica aí na tela. Enquanto a Corte Internacional de Justiça julga estados, o Tribunal Penal Internacional vai julgar pessoas em matéria de crimes. Então está aí a distinção que você precisa ter atenção. Conflitos, então, envolvendo países, ambos tribunais têm sede lá na Haia. Mas fica essa dica aí para você nunca errar. Estados soberanos, países, terão que o julgamento perante a Corte Internacional de Justiça, enquanto o Tribunal Penal Internacional julgar pessoas, no caso de crimes. Quais crimes? Crime contra a humanidade, crime de genocídio, crime de guerra e crime de agressão. Então são esses 4 tipos penais, né, 4 tipos penais julgados lá pelo Tribunal Penal Internacional. Então fica essa importante dica aí. E o Tribunal do Mar, professor? O Tribunal Internacional do Direito do Mar, pessoal, ele fica lá na Alemanha, em Hamburgo. E vejamos, a competência para julgamento de conflitos, como está aí na tela que vocês estão vendo, do Tribunal Internacional do Direito do Mar, são para situações de conflito entre Estados partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então vejamos, a chamada Convenção de Montego Bay, principalmente conflitos envolvendo o quê? O alto mar. Então, essa distinção aí de competências é extremamente importante. E como a questão aí colocou para nós, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Esse tribunal, pessoal, esse órgão judicante, ele tem a competência para resolver conflitos e sanar as fontes de insegurança jurídica no Mercosul. Vale lembrar, senhoras e senhores, que o Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção em 1991. Então, voltando lá à nossa questão, vejamos que a matéria aqui, conflito entre Brasil e Uruguai, acerca da ilha brasileira, ou seja, parcela territorial de um tratado de 1851. Então vejamos, o caso aqui envolve análise de Mercosul? Não envolve questão envolvendo aplicação e interpretação de qualquer documento do Mercosul. A matéria que envolve direito penal e pessoas? Não, também não. Então não pode ser o Tribunal Penal Internacional. A temática envolve um conflito acerca da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é de 1982? Não, envolve uma questão acerca de um tratado de 1851. Ora, desse modo, também não há que se falar na aplicação, vejamos, ou melhor, na competência judicante pelo Tribunal Internacional do Mar. Estamos aqui, senhoras e senhores, diante de um conflito que envolve 2 estados soberanos. Ora, pelo fato de o litígio decorrer de uma interpretação de uma questão jurídica entre Brasil e Uruguai, ou seja, 2 países soberanos, e de um tratado internacional de divisão territorial de 1851, evidentemente que o Tribunal Internacional competente para a solução da temática será a Corte Internacional de Justiça,
a Corte Internacional de Justiça, na medida que é o quê? Que é o Tribunal Internacional competente para solucionar conflitos, litígios entre Estados. Então, muita atenção em relação a essa temática envolvendo os tribunais internacionais. Ok?